galera, boa noite, como estão todos? Estamos aqui de volta em 2021, feliz ano novo para todo mundo. Depois de uma breve interrupção pelo recesso e também pelo parênteses que a gente fez no módulo de recuperação para falar um pouco sobre reabilitação pós-Covid, retorno ao esporte. Estamos retornando com o módulo de recuperação, recovery, e hoje o assunto é um dos bem abordados e polêmicos, que é a imersão em água gelada ou crioterapia. A gente estava discutindo e percebe que tem muita controvérsia nesse assunto. Então, primeiro eu quero apresentar essa galera aí. Grande Diogo, médico do esporte da Paraíba. Sou eu aí. Gustavo Borno, lá no oeste de Santa Catarina, diretamente de Mondaí. Aí, beleza? Nossos representantes junto comigo aqui em Blumenau. O nome do amigo, como é que é? O meu nome é Thiago. Prazer, segue. Prazer é todo nosso. Sobre a crioterapia, água gelada, gelo, né? A gente tem que, primeiro, para começar, entender por que isso pode funcionar, né? Reduz a temperatura do membro que foi submetido ao gelo, né? Isso favorece a diminuição do edema, aumenta um pouquinho a pressão hidrostática do membro e favorece, talvez, a remoção de metabólitos gerados pelo esforço físico. Mas o que a gente precisa saber é se isso de fato funciona e em que situações. Então, eu vou já passar a bola para o nosso amigo Diogo, com o sotaque nordestino, para iniciar essa abordagem, para ver o que tem, Diogo, de novidade em relação ao uso do gelo, da água gelada, da imersão. O que você tem aí de experiência ou de leitura recente aí? Olá, pessoal. É um assunto relativamente polêmico, né? E isso que o Thiago falou aí no começo é super importante. O que é que a gente quer com isso? Qual é o objetivo da gente ao submeter o nosso corpo, ou uma parte do corpo, ao gelo? Então, o objetivo principal é a gente diminuir esse processo inflamatório, né? O exercício, ele por si só, ele causa um processo inflamatório, seja pelo aumento de temperatura, que eles chamam de heat shock proteins, né? Thiago conhece bem aí, seja por aumento dessa temperatura, seja por lesão direta, seja por aumento do estresse oxidativo. O objetivo do gelo, um deles é isso, é dissipar isso aí e acelerar o processo de recuperação. Esse é o objetivo. A gente não pode dizer, hoje a gente não pode bater o martelo e dizer, isso realmente é possível. Mas a gente tem estudos caminhando em algumas direções e nos trazendo algumas novidades. Hoje, né, a gente já tem alguns estudos demonstrando alguns benefícios. Um deles, e eu acho que eu vou trazer aqui o principal, ao meu ver, é o benefício psicológico. Eu não sei se vocês já se submeteram à crioterapia, entrar no banheiro de gelo. Já fizeram isso, algum dos dois? Já, né? Não é um negócio muito agradável, né? Na primeira vez que eu fiz, não sei se vocês acham, mas a primeira vez que eu fiz, eu não consegui ficar muito tempo, porque a ponta dos dedos começou a doer, eu não consegui passar muito tempo. Então, o ideal para mim foi usar meia e eu consegui. Mas o que eu senti, essa é a minha percepção pessoal, o que eu senti é uma sensação muito boa, de recuperação. Se isso tem uma repercussão fisiológica positiva, sobre isso que a gente vai discutir agora, né? Isso, Gustavo. E se a gente for falar dessas substâncias, a gente estava falando de estresse oxidativo, se a gente for falar dessas substâncias que podem diminuir ou aumentar com o gelo, que a gente pode melhorar, o que é que a gente tem de indicações ou de pesquisas que falem a favor dessa melhora aí, Gustavo? O que é que tu já viu sobre isso? Esse é o típico assunto que tem relativamente bastante estudo, né? Se tu for ver agora, até nos últimos anos tem surgido, né, bastante estudo e poucas respostas, né? Então, acho que o principal que a maioria dos estudos tenta ver é CPK, né? Se tem mudança em níveis de CPK, por exemplo, se faz uma atividade, um jogo, um treino hoje e vai seriando o CPK. A CPK é o quê? Para a galera entender. É uma enzima um marcador de lesão muscular, né? Um marcador... Machucou o músculo, libera isso aí. Libera isso. Então, quanto maior a lesão muscular, teoricamente, maior essa curva do aumento da enzima nos dias subsequentes, né? Então, isso é uma coisa que também é um marcador, na verdade,
é só um marcador, né? Fisiologicamente falando, tem bastante coisa para pesquisar, mas o que interessa no final das contas é melhora ou não a performance, né? Diminui o decréscimo de performance, você fazer uma imersão em água gelada. Acho que essa que é a grande pergunta, né? E eu acho que a gente, apesar de ter algumas dicas, não tem uma resposta em definitivo quanto à performance. Por exemplo, tem um estudo interessante aqui, que a gente estava comentando até antes de começar a gravar, que foi uma meta-análise de 2017, feita por os australianos, né? Foi publicada no Journal of Strength and Conditioning Research, e é interessante porque avaliou só pessoas bem treinadas, né? Só atletas semiprofissionais, profissionais, né? Não misturou pessoas pouco treinadas com muito treinadas. Então pegou só atletas bem treinados, né? Pessoas bem treinadas e de esportes de equipe, né? Rugby, basquete, etc. E eles realmente encontraram, né, que a imersão em água fria após um jogo ou um treino pode diminuir esse decréscimo de performance em 24 horas após, né? Se você for medir de novo 24 horas após. Mas eles encontram isso especificamente em salto, né? Então aquele counter movement jump, né, que o cara cai e salta, né, a altura do salto, e em um sprint único, né? Quando eles já começam a medir em séries de sprint, né, um efeito mais cumulativo, eles não encontram benefício nessas 24 horas. E também uma coisa interessante é que, com, sem ou apesar de qualquer medida, 48 horas depois da sessão, esses indivíduos bem treinados costumam estar recuperados. Então, seria algo para ser feito logo após a sessão de treino para uma possível recuperação mais rápida, especificamente 24 horas após essa imersão. Então, o quanto isso daí, na vida real, vai melhorar a performance, acho que é uma pergunta ainda sem resposta, a meu Para o ver. futuro. Resumidamente, em sessões agudas, né, de treino e utilização breve desse mecanismo aí de cria imersão e tal, parece que funciona bem, mas a longo prazo a coisa está um pouco indefinida, né? Você tinha comentado antes sobre um estudo que não mostrou diferença de longo prazo, crônica, para esporte de endurance, é isso? Perfeito, perfeito. Esse é um estudo legal também, é uma revisão também agora do ano passado. É legal porque é de um pessoal aqui do Brasil, da Unesp, junto com o Bishop, que é um pesquisador importante da Austrália, né? E eles avaliaram qual seria o efeito crônico, né, dessas sessões de imersão em água fria. Por quê? Como o Diogo já falou, você fazer uma imersão aguda, você diminui ali processo inflamatório, pode ter alguns outros efeitos também, em termos de desconforto, até por transmissão nervosa, né? Você diminui um pouquinho, então isso pode ter algum benefício, alguma sensação boa, e realmente, como essa revisão aí que a gente citou agora há pouco mostrou, né? Pode até ter uma melhora na performance 24 horas após, em salto ou um sprint único, mas se você fizer isso sempre, né, ou com uma frequência bastante alta, você pode acabar perdendo a adaptação ao treino, que na verdade a inflamação e essas microlesões também, né, elas fazem parte de um processo que vai estimular a adaptação ao treinamento. E esse estudo agora de 2020, que tu citou que não mostrou nenhum decremento de performance em atletas de endurance, por outro lado, ele mostrou que para força, parece que cronicamente não é uma boa estratégia, né? Que os atletas que faziam essas imersões frequentemente acabaram perdendo a adaptação adequada que eles teriam às sessões de treino de força, diminuindo assim cronicamente tanto a força de uma repetição máxima, quanto a força isométrica, quanto potência, quanto resistência de força, né? Então todos os parâmetros ali foram prejudicados. Então aí a gente tem que pensar bem qual seria a situação em que possivelmente isso poderia ter um benefício, né?
tanto fisiológico quanto, como o Diogo falou, psicológico. Pode falar. Pois é, é uma coisa que eu queria que a gente deixasse bem claro aqui, isso aqui eu vejo como um ponto bem importante de a gente deixar marcado. O próprio processo de atividade física, de treinamento, o objetivo dele é criar adaptações. Essas adaptações, elas são feitas através de processo inflamatório, a maioria das vezes. A gente tem isso, tem que liberar um monte de substância para a gente se adaptar e na próxima sessão de treino a gente está melhor do que nessa. Né? Então, a gente está sempre pensando, as pessoas em geral estão sempre pensando em diminuir a dor, diminuir essas substâncias e tal, mas a gente esquece que fisiologicamente, que a natureza funciona assim. Então, se a gente hoje carrega um peso de 5 quilos e ele causa esse processo, no processo de adaptação a gente vai estar um pouco mais forte da próxima vez para fazer uma sessão com um peso maior. Falando em força e peso, né, tem alguns estudos que já compararam, por exemplo, a crioterapia, o gelo, com a recuperação ativa de baixa intensidade, né? Para força, para hipertrofia especificamente. E aí parece que com essas biópsias que eles faziam, seriadas, 2 horas, 24 horas, 48 horas, teve um maior benefício da recuperação ativa, sem o gelo, né? Em contraste da utilização do frio. Né? Porque parece que teve menor sinalização anabólica, as proteínas de síntese proteica também foram diminuídas com o uso da crioterapia e foram um pouco mais incrementadas com a recuperação ativa de baixa intensidade. Né? E só para deixar, é interessante entender como é feito o estudo. Né? Quando o Guto aí falou da meta-análise, é pegar um monte de estudo, botar tudo dentro de um saco, espremer e ver o que é que sai de mais importante ou que está relacionado com o que a gente quer. O estudo que o Thiago falou aí de biópsia é muito interessante porque você tirar um pedaço do músculo e ver como ele realmente está se comportando, né? Então, submeter o cara a uma crioterapia, tirar um pedaço com 24 horas, tirar um pedaço com 48, tirar com 72. Tem gente se submetendo a isso em prol da ciência, né? E mesmo assim, demonstrando pontos que nem são tão a favor do Para hipertrofia, não parece uma boa estratégia o uso do frio, né? Do frio de uma maneira geral, né? Independente se é imersão segmentar ou de corpo todo, mas não é uma boa a utilização para esse tipo de adaptação, pelo menos, né? E acho interessante aí que tu trouxe esse estudo, eu não conhecia, Thiago, mas isso fecha um pouquinho com esse estudo clínico aí de revisão que fizeram agora no passado, né? O grupo do Bishop e o pessoal da Unesp aqui, né? Eles avaliaram cronicamente, viram que o resultado, né, em termos de força, foi pior para quem fazia com uma certa frequência essas imersões. E aqui tu traz uma informação até que agudamente também, pelo menos olhando para a ciência básica, pode não ser algo interessante, né? E que pode ser melhor uma coisa muito mais simples, que é um repouso ativo, que é o quê? Dar uma caminhada aí e sabendo que, na prática, como é que funciona esse gelo aí? Vamos dizer, no futebol a gente prepara uma banheira de plástico, muito gelo, muita água e bota os caras dentro. No CrossFit, geralmente é um tonel, né, Tiagão? De lixo. Bota os caras dentro. Então, essas coisas elas não são simples de ser feitas, né? Dá um trabalhão, é uma trabalheira. Inclusive, nos estudos, isso aí tem uma interferência grande. E a gente perceber que, em alguns momentos, é mais fácil caminhar ou tem um benefício maior caminhar do que isso, é interessante, né? Voltar caminhando para academia. Para sessão de treino na academia ou no CrossFit, né, Thiago? É uma boa. Gente, eu queria também saber, eu e todos essa imensidão de telespectadores, o seguinte, sobre a imersão de um segmento, de uma perna ou das duas pernas, em relação ao corpo todo, né? Pescoço para baixo. O que tem de novidade em relação a essas duas estratégias? Tem alguma diferença? Tem alguma melhora para uma dessas duas opções? No quesito recuperação? Existe essa discussão, né? De fazer uma imersão de corpo todo ou uma imersão, digamos, até a cintura, né? Eu acho que depende, tá? Porque isso daí tu pode achar alguma evidência levando para um lado ou para o outro, mas os estudos eles são muito heterogêneos, né? Populações diferentes, esportes diferentes.
Eu aqui, assim, a minha tendência, tá, seria pensar o seguinte: a gente está lidando com quem aqui, né? Por exemplo, se a gente está lidando com rugby, por exemplo, eu faria uma imersão de corpo inteiro, tá? E faria numa situação específica, apesar do rugby tá dentro desse grupo aí que a gente acabou de falar, que, pô, talvez para esportes que precisem de muita força, potência, cronicamente isso pode não ser interessante, mas se você pega uma competição de rugby sevens, por exemplo, que é Tiro uma curto, etapa né? do Mundial, dura um final de semana. Aí o cara vai jogar, na média, 2 jogos por dia, tá? E aí amanhã joga de novo. Bom, talvez aí seja o momento, até pelas colisões, pelas contusões também, né? Não só pela recuperação neuromuscular, que a gente já comentou, e diminuição de inflamação, mas também pelas contusões, você fazer uma imersão nesse cara. Agora, fora do final de semana ali da etapa do Mundial, né? Começar a fazer isso sempre, toda semana, ou né, um treino sim, treino não, sei lá. Aí, realmente, o que aponta a evidência que a gente tem hoje é que talvez não seja a melhor estratégia. E se a gente traz isso para a nossa prática, como recomendação, a gente pode ter a galera que pratica CrossFit. Um campeonato de CrossFit geralmente ele é feito em 2, 3 dias, 3 WODs por dia. Então, para essa turma, eu acho muito válido. Eu acho. Eu fiz. Das vezes que eu participei, eu fiz. Mas já um treino hoje, um treino amanhã, talvez isso não tenha tanto valor, né? Então, do momento que a gente quer usar a estratégia, né, visando a recuperação mais breve, mais aguda, né? E talvez a longo prazo isso não seja tão benéfico em nenhuma das situações. Pois é, eu vou aqui trazer para vocês umas perguntas mais simples que essas, tá? Então eu quero saber de vocês qual é a temperatura correta de se fazer esse gelo, essa crioterapia, quanto tempo e em que momento. Por favor, respondam e deixe todo mundo satisfeito com as respostas. Então, eu vou falar especificamente a recomendação que os autores dessa meta-análise aí de 2017, né, que também são australianos, inclusive, que eles deixaram depois dessa revisão, que a recomendação deles é a seguinte: 5 minutos a 10 graus, sai 2 minutos e volta mais 5 minutos. Isso depois de um jogo, por exemplo. Eu acabei pegando a recomendação desses autores porque eles avaliaram justamente a população de atletas, né, ou pessoas bem treinadas, né. Então, eu acho que acaba ficando melhor a gente seguir o que eles encontraram nessa meta-análise aí do que em alguns outros estudos que pega cara que é destreinado ou muito pouco treinado, que a gente sabe que vai ter uma resposta bem diferente a uma sessão intensa. Um exemplo disso é a dor muscular tardia, que aqui nesse estudo com atletas bem treinados não teve diferença nenhuma entre fazer ou não fazer imersão. Eles também avaliaram aqui não só imersão em água fria, mas também contraste, né? Banho quente seguido de banho frio. E é algo esperado, né? Quando pega um estudo com pessoas menos treinadas, talvez aquele cara vai ter uma dor muscular tardia maior mesmo, né? Porque ele não estava preparado para uma sessão intensa. E aí, nesse caso, talvez realmente uma imersão em água fria possa minimizar isso, né? Minimizar essa dor muscular tardia. Mas é justamente a população que talvez não vai se interessar em fazer essa imersão, né? Então, eu acho que tem outras meta-análises, mas acho que o grande diferencial dessa é que pega a população específica treinada, né? De pessoas bem treinadas, de atletas. Então, por isso que eu deixaria essa recomendação aí, que dados os estudos que eles encontraram, seria fazer 5 minutos em água a 10 graus, sai por 2 minutos, fica sentadinho ali e volta para os 10 graus mais 5 minutos. Legal. Então, assim, tentar formular uma frase. Tanto a crioimersão de um segmento do corpo, quanto a imersão do corpo todo, pode ser benéfico dependendo da população e do esporte está sendo, da situação do esporte está sendo avaliado. Perfeito? E também dá para dizer que em pequenas sessões intensas de treino, repetidas, como num campeonato de CrossFit que o Diogo citou, ou sessões repetidas de treino durante o dia, 2, 3 dias, pode ser benéfico na dor, na percepção da fadiga, da percepção de recuperação, porém, a longo prazo, ainda é uma incógnita, ainda é questionável se isso pode ajudar ou não.
e independente do tipo de esporte, de força ou de endurance. Perfeito. Eu acho que a gente nem precisa gravar tanto tempo, cara. É só deixar o Thiago falar o resumo, que já Tá resolvido. matou a pau. A Tá única resolvido. coisa que eu botaria de observação aí é que o que nos indica que, a longo prazo, você fazer de forma frequente parece ser deletério para força, potência, né? Esportes de força. Não só inócuo, mas parece ser deletério, né? Para adaptação nesses esportes, né? Existem algumas tendências também indicando que o uso prolongado por mais tempo ele pode ser mais benéfico. Mas isso aí também vai depender de estudos. Eu acho que isso aí tem estudos para décadas, né, para chegar em alguma conclusão. Mas o que a gente tem hoje é isso. Você falou 10, mas tem alguns estudos mostrando 10 a 15 graus, a maioria deles é isso, 10 a 15 graus, por pouco tempo, logo após a atividade. Mas o que eu aprendi hoje, ou o que eu achei mais interessante, a conclusão que a gente chegou é que o mais importante de tudo isso é o momento, né? Não adianta a gente estar fazendo isso corriqueiramente, mas em momentos específicos, uma sobrecarga maior, um campeonato de tiro curto, que é o caso do CrossFit, do rugby, o futebol de base tem muito isso, eu acho que é bastante válido. E, no meu entender, a questão psicológica, que é subjetiva, também é bem importante, e isso traz um benefício bem legal. Vocês são demais. Meus parabéns. Muito obrigado pela participação. Mas que trio, né? Grande valia, aprendi bastante e vou continuar aprendendo. Considerações finais ou posso fechar a cortina? Do jeito Pode que fechar, quiser. velho. Tu que manda, velho. Tu que manda. O que é que a gente vai... A gente já sabe do que é que vai falar da próxima vez, não? Não. Não? Então a gente aguarda Surpresa. sugestões aí. Quem quiser falar alguma coisa, bota aí que a gente discute, aprende junto e segue a vida. Muitíssimo boa noite a todos. Bom descanso. Muito obrigado e um abraço. Boa noite. Valeu. Boa noite.